isso. Não me perturba, ouve Harikata. Porque se ficar perturbando, todo mundo também vai ficar perturbado. A sua mente já está perturbada. Aí você ainda vai fazer os outros, a mente dos outros ficar perturbada. Não é verdade isso? Tem que prestar atenção no Harikata. Como Rohini Devi, ela falou Harikata e todas as rainhas ficaram completamente focadas, ouvindo o Harikata. Quando Krishna e Balarama chegaram, ninguém nem percebeu. Então, você tem que ouvir Harikata. Na verdade, você não está ouvindo. Porque você está ouvindo, como que você vai ficar mexendo aqui, ali, indo para lá e para cá? Quando a mãe Rohini Devi ela falou Harikata, lá na Assembleia das Rainhas de Dwarka, elas ficavam colocando o travesseirinho assim, né? Antes elas colocaram para Rohini Devi a asana, o assento, mas quando Rohini Devi começou a falar Harikata, aí elas não prestaram atenção em mais nada, elas ficaram só focadas no Harikata. Aí se você fica aí pondo o travesseiro aqui e ali, quer dizer que você não está prestando atenção no Harikata. Então por isso que eu estou falando, você tem que prestar atenção no Harikata. Por que você não deu antes o travesseirinho? A almofada? Essa é a pergunta, é culpa sua isso. Então agora você tem que prestar atenção no Harikata. Entendeu? Não entendeu, né? Leva um tempo para entender, né? Você tem que fazer bhajanessada e ouvir Harikata. Uma vida apenas ouça. Uma vida ouça Harikata e estude o Shastra, as coisas que eu estou falando. Aí você vai entender um dia. Mas como que é possível você fazer pergunta? A pessoa que faz a pergunta, uma pergunta, é aquela que tem o conhecimento sobre o assunto. O professor, ele não faz perguntas. Não é verdade isso? Quando você tem um teste, uma prova, quem que faz aquelas perguntas na prova, assim, no papel? É o professor ou é o aluno? É o professor que fez aquelas perguntas. Porque o professor, ele sabe tudo, o assunto, né? Por isso que ele consegue ir lá e fazer as perguntas na prova. Então não é tão simples assim fazer pergunta. Parikshit Maharaj, ele perguntou para Sukadeva Goswami Pada, porque Parikshit Maharaj, ele sabe de tudo, ele sabe todas as coisas, mas por causa, para ele poder ensinar para o mundo, para os outros, Loka Shiksha, então ele fez as perguntas para ensinar para a gente. No Srimad Bhagavatam tem as perguntas que Parikshit Maharaj fez. E na verdade aquelas perguntas não foi Parikshit Maharaj que fez. Você tem que entender isso. Porque na verdade não foi para ele, né? Porque Parikshit Maharaj, ele sabe tudo, Tattva Siddhanta, ele sabe tudo. Mas para o benefício dos outros, para poder ensinar as outras pessoas, ele perguntou, fez essas perguntas. Por exemplo, Sukadeva Goswami Pada estava bem absorto no seu humor. Ele estava glorificando os passatempos de Krishna e das gopis, da dança rasa. Estava falando do 10º canto, capítulo 29 até o capítulo 33. E Sukadeva Goswami estava muito absorto, cheio de humor estático. Qual Harikata? Quem estava ouvindo? Da Rasa Lila, como as gopis e Krishna se encontraram. Mas aí Parikshit Maharaj, ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta dele? Ele falou: Hey Gurudeva, Brahma, por favor, não aceite minha ofensa. Você falou que as gopis, alcançaram Krishna, alcançaram Krishna, mas elas não têm nenhum conhecimento dos Shastras. Como é possível que as gopis tenham alcançado o Senhor se elas não têm nenhum Brahma Gyana?
Essa é uma pergunta. Nossa, o Kadeva Goswami Padre está brigando com o Parikshit Maharaj, está castigando ele, mas na verdade esse castigo não é para Parikshit Maharaj. O que ele fala? Por que você fez essa pergunta? Ele falou. Eu dei a resposta lá no 7º canto. Quando Krishna matou Shishupala, eu já dei a resposta para essa pergunta. Por que você está perguntando se eu já dei a resposta para você? Se alguém se absorve no Senhor, consciente ou inconsciente, sem saber ou sabendo, essa pessoa ela vai alcançar o Senhor. Narada Rishi, ele falou esse katha, ele falou esse assunto. Como alcançar o Senhor? Tem 6 formas. Mas se você se absorver em Krishna, aí você vai alcançar. Você pode alcançar o Senhor com o seu desejo. A Kama Luxúria, aqui no caso, aqui não, né? Kama Luxúria significa desejo. As gopis alcançaram o Senhor com a sua luxúria transcendental. Então, a primeira Kama, depois é Desha, que significa inveja. Quem alcança o Senhor com inveja? Shishupala. Eu já falei. Kama, Desha, Bhaya significa medo. Quem tem medo do Senhor, Kamsa, ele ficava de noite pensando, Krishna vai vir me matar, Krishna, Krishna, Krishna. Então esse é Bhaya, é medo da morte. Ficar absorto em Krishna. Krishna é meu inimigo, eu tenho que matar Krishna. Sempre absorto. Se você se absorver em Krishna de alguma forma, você vai alcançar o Senhor. Eu não estou conseguindo. Então por que a sua pergunta está vindo? Eu já dei a resposta. Por que você de novo está perguntando isso? Significa que você não está escutando direito. Externamente, então o Shukadeva Goswami estava castigando Parikshit Maharaj, mas na verdade Shukadeva Goswami não estava castigando Parikshit Maharaj, ele estava castigando os Brahmagyans, porque os Brahmagyans eles estavam pensando, sem conhecimento, como é possível alcançar Brahma? Aí ele falou, não, você alcança o Senhor por essas 6 maneiras, como Abhishesha Manal. Isso significa que se a sua mente está absorta em Krishna, de forma simples isso. Então as gopis elas estavam 24 horas absortas em Krishna ou não? Externamente elas estavam realizando suas atividades externas, né? Estavam suas atividades domésticas. Então externamente elas estavam cozinhando para o marido. Elas estavam tirando leite das vacas. Elas estavam dando de mamar para os bebês. Então elas estavam realizando todas as suas atividades domésticas, mas na verdade a mente delas estava completamente absorta em Krishna. Então a absorção, a avesha, isso é o principal. Então, de qualquer forma que você esteja absorto no Senhor, você alcança o Senhor. Nesse verso está escrito. Então, qual que é a sua pergunta? Então, como alcançar o Senhor? Você absorver nele. Então, você pode se absorver no Senhor por 6 maneiras para alcançá-lo. E outra coisa, as gopis elas têm Brahma Gyan ou não?
Elas são eternas associadas de Krishna, elas são Nitya Siddha Parikaras, Swarupa Prakash, elas são a manifestação da potência interna de Krishna. Elas têm todo o conhecimento, Satchidananda. Nesse Satchidananda significa conhecimento. Então elas sabem de tudo. Então como você está pensando? Como as gopis alcançaram a Krishna se elas não têm Brahmagyan? Por que você está pensando nisso? Você não pode fazer essa pergunta. Então outra pergunta que Parikshit Maharaj fez para Shukadeva Goswami Pada sobre Krishna. Você falou que Krishna realizou a dança da raça com as gopis. Então primeiro entendam a pergunta. Parikshit Maharaj, ele fez essa pergunta. Então, na verdade, entendam que essas perguntas, na verdade, não são de Parikshit Maharaj, não são do próprio dele mesmo, são para outros. Mas ele, mesmo assim, ele perguntou, Krishna, ele falou, Gurudeva, você falou que Krishna realizou a dança da raça com as gopis, mas que essas gopis não são esposas de Krishna, elas são esposas de outros gopas. Krishna, ele é Bhagavan. Krishna, ele vem nesse mundo material para restabelecer o Varnashram Dharma. Tem esse verso. Krishna, ele vem em cada yuga para restabelecer o Varnashram Dharma. Então primeiro tem Varnashram Dharma. E primeiro ele vem para estabelecer o Varnashram Dharma e depois ele vai lá e realiza a dança da raça com as gopis, que são esposas de outros gopas. Então, como é que é possível que ele está restabelecendo o Varnashram Dharma? Krishna, ele mata os demônios. Por quê? Porque eles não estão... Krishna, ele mata os demônios, aqueles que não estão seguindo o Varnashram Dharma. E agora ele vai lá e realiza a dança da raça com as gopis, que são esposas de outros gopas. Então, como é possível conciliar isso? Essa pergunta pode surgir ou não? Na verdade, de quem é essa pergunta? Essa pergunta são dos ateístas. Não são dos Mayavadis, são dos ateístas. Mayavadis e ateístas não são a mesma coisa. Aqueles que não têm fé na filosofia, eles são ateístas, Nastics. Às vezes vocês podem confundir Mayavadi e ateístas. Eles parecem a mesma coisa, mas na verdade não é. Ateístas, Nastics, eles podem se tornar um dia devotos do Senhor, mas Mayavadis, eles não vão se tornar, porque eles são Jnani Papis. Então, os ateístas, eles não têm conhecimento, eles têm concepções errôneas. Eu não acredito em Deus, eu nunca vi, então como é possível? Mas os Mayavadis, a filosofia Shankara, eles sabem, eles conhecem o Tattva Siddhanta, mas eles não acreditam que Deus é Satchidananda Vigraha. Por isso que eles são ofensores. Então por isso é dito Mayavadi Aparadi. Então, entendo essa diferença. Nastics, ateístas e impersonalistas parecem a mesma coisa, mas são diferentes. E aqueles que são Nastics, ateístas, talvez que quando eles obtêm a associação do sadhu e a sukriti deles vem, talvez um dia eles se tornem devotos. Mas para os Mayavadis isso não é tão fácil. Somente se Krishna, o Mahaprabhu, der a misericórdia. De outra forma não é possível. Então,
Escuta, outra pergunta pode surgir. Krishna, ele descendeu de Goloka Vrindavana, Ayoda ou Vaikuntha. E o dever dele é restabelecer o Varnashram Dharma. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo Krishna, ele está realizando. E o que ele está fazendo? Ele está destruindo esse mesmo Varnashram Dharma. Porque ele está se associando com as gopis que são esposas de outros gopas. Então, como é possível que a gente possa conciliar essas coisas? Essa pergunta pode surgir ou não. Então, por que ele realiza a Anasadarasa com as gopis que são esposas de outros gopas? Então, nessa hora, Shukadeva Goswami falou: Shukadeva Goswami Parikshit Maharaj, escute. E, na verdade, um ponto aqui é que a resposta de Shukadeva Goswami é para quem? Para os ateístas. Muitas pessoas falam: eu não tenho fé no Krishna de Vrindavana. Eu tenho fé no Krishna de do Mahabharata. Eu tenho fé no Krishna de Dwarka de Krishna. Muitas pessoas falam isso. Mas eu não tenho fé no Krishna, em Krishna, aquele que realiza a dança darasa com as gopis em Vrindavana. As pessoas elas falam isso. Na verdade, é que elas são completamente ignorantes. Elas não têm Tattva-siddhanta. Por essa razão, Shukadeva Goswami ele respondeu essa pergunta. Ele falou: primeiro, entenda quem são essas gopis que Krishna está realizando a dança darasa com elas. Quem são elas? Elas são a própria potência interna de Krishna. Krishna Nitya Swarupa Shakti, Srimati Radhika. E Srimati Radhika, ela se expande em todas essas gopis. Então, isso significa que Krishna está realizando a dança darasa com quem? Com a sua própria potência, Swarupa Shakti. Por exemplo, há dado 3 exemplos nessa resposta. Como se fosse assim. O primeiro exemplo é como se fosse um bebezinho que está brincando com sua própria sombra. Então, da mesma forma, Krishna está realizando dança darasa com a sua potência Srimati-Radhika e suas expansões. Então, qual que é o problema? Essas gopis, na verdade, elas não são esposas de outros gopas. Vocês entendem isso? Até mesmo os gopas, eles nunca se associam com as esposas deles. A Yoga Maya, ela arranja isso dessa forma. Os gopas, eles nunca se encontram com as suas esposas. Até mesmo Vishwanath Chakravarti Pad, no seu comentário, Ujjvala Nilamani, ele diz que o marido das gopis, os maridos das gopis, eles nem mesmo sentam na cama delas. Eles nem mesmo. O que mais do que falar de se associar com elas? Yoga Maya, ela arranja de modo que eles fiquem muito distantes um do outro. Então, o que existe é a Abhimana. Existe essa concepção. Essa gopi é minha esposa. Mas, na verdade, Yoga Maya, ela arranja que eles fiquem muito distantes um do outro. E Yoga Maya, ela faz com que eles estejam engajados. Que eles estejam sempre engajados em seu serviço. Tirando leite da vaca, pastoreando as vacas. Ela arranja dessa forma. Então, eles às vezes pensam apenas que essa gopi é minha esposa. Radhika é minha esposa.
Então, Abhimanyu, ele pensa, Srimati Radhika é minha esposa. Mas, na verdade, Srimati Radhika nunca se casou com Abhimanyu e Abhimanyu nunca se casou com Srimati Radhika. Mas Yogamaya, ela arranja Salila. E, na verdade, quem é Srimati Radhika? É a sua própria, a potência interna de Krishna. E Krishna está realizando a dança da raça com a sua própria